Do Senhor, irmãos, bom dia, né? Vamos começar mais uma EBD, né? Nossa escola dominical. E já vamos começar orando, agradecendo ao Senhor por mais um domingo, mais uma semana, né? Que o Senhor esteve conosco e nós, por isso, estamos alegres, né? Estamos aqui na presença do Senhor para mais uma lição, né? E que Deus, né, venha nos abençoar, abrir a nossa mente para que possamos entender que o Senhor está voltando, né? E hoje a nossa lição é sobre arrebatamento, irmãos. Então vamos orar, né? O arrebatamento da igreja. Vamos orar para nós iniciarmos aí a nossa lição. Amém? Vou pedir a Vitória para orar para nós. Ora, meu amor, para a gente começar. Amém? Que estejamos aqui, Pai, conectados com a sua palavra e que tudo que for ministrado, Senhor, que venha antes, Pai, vir do seu coração. Que não venham ser palavras da Eliane, mas que venham ser palavras vindas de Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Tudo que acontecer hoje, Pai, venha ser guiado pelo Seu Espírito, Senhor. E todos nós estejamos conectados, Senhor, e com corações, ouvidos abertos, Pai, para guardar a Tua palavra. Pois quando guardamos a Tua palavra, Senhor, não pecamos contra Ti, Pai. Então, que estejamos todos unidos em um só propósito. Em nome de Jesus, Senhor, Te agradecemos e já sabemos que o Senhor já está cuidando e já está falando conosco. Amém. Então, irmãos, vamos abrir aí em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Estaremos lendo aí, já iniciando a nossa lição. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Gostaria que a igreja participasse, tá? Então eu vou iniciar lendo e cada um vai lendo um aí até o nosso término, tá, gente? Para poder cada um participar um pouquinho, né? Vamos lá. Todos acharam? Então eu vou começar aqui. Não quero ir, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Pode aí, outra pessoa. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Então, aqui é o apóstolo Paulo, né, falando, né, para nós acerca do arrebatamento. Irmãos, Deus, Ele revela as coisas para quem Ele quer. Tinham muitos apóstolos, né, discípulos do Senhor, e o Senhor quis revelar o arrebatamento para o apóstolo Paulo. Né? Não sabemos, humanamente não sabemos, mas Deus sabe, escolheu ele para falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu vou trazer aqui sobre a lição, o arrebatamento, que nós temos aí 3 posicionamentos diferentes. Por acaso, o meu posicionamento é igual ao da revista, igual ao da igreja. Porém,
eu quero apenas dizer o seguinte, o que eu quero falar é assim, que nós temos o nosso posicionamento, porém, não temos assim, eu digo por mim, tá, irmãos? Nós, humanos, não podemos afirmar 100% que realmente a nossa posição acontecerá. Por quê? Na minha opinião, isso é a minha opinião, tá, gente? O meu entendimento. Por quê? O Apocalipse, na minha opinião, é um mistério. Apocalipse, existe coisas assim, misteriosas, a qual Deus, algumas coisas nós entendemos e algumas coisas não entendemos. Então, a gente supõe, a gente, né, tem o nosso posicionamento, porém, humanamente falando, eu vejo que ninguém pode falar assim 100% do seu posicionamento. Porque a Bíblia, a gente crê na palavra de Deus pela fé. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender aqui exatamente 100%. Por que eu estou falando isso? Porque existe 3 posicionamentos. Os pré-tribulacionistas, né? Os pós, né? O pós, e também, né? O mid ou meso, que são as pessoas, meso e mid é meio, né? Vou falando do pré. O que é o pré? São os que acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pela grande tribulação. A igreja, esse é o posicionamento do pré-tribulacionista. E o mid, a igreja passará na metade, né? Vai passar a primeira metade, são 7 anos, né? Relembrando aí 7 anos de tribulação, porém, o primeiro 3 anos e meio será calma, falsa paz. E só será realmente a coisa bem terrível o último 3 anos e meio. Então, o mid, ele acredita que a igreja vai passar apenas a primeira parte. E o pós? O pós é que a igreja passará, pela grande tribulação. Tá? Então, são 3 posicionamentos. O posicionamento da revista é o pré-tribulacionista, que não passaremos pela tribulação. Tá? E também o posicionamento da nossa igreja. Então, irmãos, por acaso, eu estou nesse posicionamento da revista da igreja, tá? Mas respeito quem não está, porque, como eu falei para vocês, não somos para dizer assim, olha, o meu posicionamento é que vai 100% acontecer. Irmãos, humanamente falando, isso é minha posição, ninguém pode afirmar 100% de alguma coisa. Tá? Não sei, os irmãos quiserem discordar, quiserem falar, entendeu? Podem falar, mas esse é o meu posicionamento em relação, tá, a essas três correntes aí. Eu cheguei ao meu entendimento, pelo que eu leio a palavra, né, pelo que eu ouvi vários vídeos, né, de pastores que têm esse mesmo posicionamento que eu cheguei à conclusão, no meu entendimento, que esse é o que caiu melhor, mas não estou dizendo para vocês, olha, irmãos, vai exatamente acontecer isso. Tá? Na minha opinião, a gente não pode falar isso. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui para nós, né? No meu entendimento é isso. Eu vou falar aqui para vocês, primeiro eu vou dizer o que é o arrebatamento, gente. O que é o arrebatamento? É a retirada brusca, né, inesperada, sobrenatural da igreja, né, deste mundo, a retirada da igreja deste mundo. E a palavra arrebatamento é uma palavra grega, harpazo, né, que significa repentino, brusco, aquilo que é assim, ó, é como se eu estivesse aqui e Deus fizesse isso, ó. É muito rápido. É uma coisa assim, uma coisa repentina. O Senhor retirará a igreja assim num abrir e piscar de olhos. Gente, quem consegue aí medir, falar de um abrir e piscar de olhos, gente? Alguém consegue medir alguma coisa em relação a isso?
Não tem como, né, gente? Por quê? É uma coisa, muito rápida que acontecerá. Então, queridos, eu creio, Eliane, creio que nós não passaremos pela tribulação. Isso sou eu, tá? É o meu entendimento. Mas respeitando os que acreditam diferente. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Se vai ser antes, no meio ou após, não temos certeza. Porém, uma coisa eu vou falar. A gente tem que ter certeza que Jesus voltará e buscará a igreja. E nós temos que ter certeza da nossa salvação e que iremos com o Senhor. Isso aí, irmãos, se alguém duvida disso, aí é uma questão de você aí procurar, né, se fundamentar na palavra, né, para poder você entender isso daí. Isso aí a gente não pode discutir que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja, e que a igreja tem que ser santa, irrepreensível. Isso a gente não pode ter dúvida. Amém, queridos? Pura, né, num mundo tenebroso. Então, o que tem que acontecer? O que a gente vai passar aqui? Que nós temos que nos preparar. É isso que a lição está nos colocando. Nós temos que nos preparar, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. E a gente tem que estar o quê? O que a gente tem que estar, gente? Mais uma outra palavrinha que Jesus fala muito que a gente tem que fazer. Começa com V. Vigiar, isso. Também eu já dei até a dica, né? Então, temos que estar vigilante. O que um vigilante faz, gente? Ele fica dormindo lá na guarita? Sim, então, a Larissa falou uma palavrinha, muito interessante aí, hein? E fica acordado. A igreja tem que ficar acordada, gente. Estou falando aqui, gente, para ficar com insônia e não dormir, não, tá? Isso é espiritualmente falando. Claro que a gente tem que dormir. Se a gente não dormir, não faz bem para a mente. Aí já é outra história. Entendeu? Mas a igreja tem que ficar vigilante, espiritualmente falando. A igreja não pode dormir. Então, vamos lá. Quem vai ser arrebatado, gente? Nós? Isso. Mas é assim, é de qualquer maneira. Né? Quem está aí fazendo o que bem entender, seguindo seus, né, seus próprios pensamentos, fazendo o que quer. Será que vai ser arrebatado? Não, né, gente? Quem vai ser arrebatado? Aqueles que estão vigilantes, santos, irrepreensíveis, aqueles que estão procurando cada dia melhorar, fazendo a vontade do Senhor, obedientes e tendo um relacionamento com Ele. Aliás, quem é obediente, quem é irrepreensível, automaticamente está tendo um relacionamento com Deus, tá? Saiu uma coisa e vai puxando outra. Então, vamos lá. O nosso item 1 aí, né, quem está aí com a lição. Na primeira fase da sua vinda está falando de Jesus, tá? No arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. Então, como a gente está falando aqui nesse pedacinho, por que ele falou primeira fase? Porque pela lição, Jesus voltará em 2 fases. Na primeira fase, será, como a gente coloca aí, secretamente, né? Ele virá para a igreja, somente para a igreja, tá? E não vai ser aquela parte que ele pisará lá no monte, lá em Jerusalém, tá? Das Oliveiras. E sim, ele voltará para a igreja. Vamos abrir João 14, gente, do 1 ao 3. Alguém lê aí, tá? João 14, do 1 ao 3. Por favor, alguém abre aí e leia.
Me fala aí quem vai ser, que eu vou passar o microfone. João 14, do 1 ao 3. O que Jesus fala aí, né? Na palavra dele aí, para a gente... Ah, tá. Ah, legal, esqueci. Amém. Então, gente, Jesus está falando ali que ele foi preparar lugar para nós. Preparar, e ele vai nos receber. Eu, irmãos, entendo que isso aí é Jesus e a igreja somente. Meu entendimento, tá? Então, isso aí é Jesus e a igreja. Então, Jesus já foi preparar um lugar para nós. Então, eu creio que essa parte aí de João que foi lida, né, tem a ver com a primeira fase da vinda de Jesus, que é quando ele voltará, né, para a igreja, para levar a igreja antes da tribulação. Tá? Então, falando aqui no item 1, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento no grego é arpazo. Esse vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte. Os que estiverem vivos, aguardando o evento glorioso, tá? Conforme nós já lemos. Aí tem o item 2. Gente, quem tiver dúvida, quem quiser falar alguma coisa, só falar, tá, gente? A EBD é para todos nós. Quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante um novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida cristã não é fácil, exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. Todo crente em sua jornada aqui na terra enfrenta montes e vales, alegrias e tristezas. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam voltando atrás, se desviam e acabam vencidos pela carne, o mundo e Satanás. Seja fiel, meu irmão, minha irmã, pois há uma recompensa para os que são fiéis e igualmente para todos os infiéis. A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor, os ímpios ficarão de fora, mas os que permanecerem no Senhor serão transformados e subirão para se encontrarem com Deus. A promessa do arrebatamento do céu é para quem vencer. Bom, já que estamos falando, né, no pré-tribulacionismo, eu quero que vocês abram aí, gente, Apocalipse 3:10, falando, né, os versículos em relação a essa visão. Apocalipse 3:10, já lemos João 14, né, que também tem a ver. Alguém vai abrir primeira carta aos Tessalonicenses 1:10, depois 5:9, tudo na primeira carta aos Tessalonicenses, tá? Alguém abre aí, gente, vamos lendo aí, não sei... Já está até ali, gente. Então, estou esquecendo disso aqui, eu vou ler aqui, tá? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra.
Coloca aí então, Juliana, por favor, 1 Tessalonicenses 1:10. Sim. Uhum. Vindoura. A ira, aí, significa a grande tribulação. Quando a gente vê na Bíblia, o dia da ira, né? Significa aí, o dia do Senhor, desculpa, significa dia da ira. Tá? Quando a gente vê essa palavrinha, né? Lá em Amós, lá também no Novo Testamento, significa a grande tribulação, tá, queridos? Então, a ira, tá? Então, o que eu entendo, gente? Eu não vou falar aqui de grande tribulação, porque a lição não é essa. Vai ter uma lição especificamente para isso. Só, por que eu cheguei a esse entendimento com relação a essa visão? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Por que Deus nos deixaria passar pela grande tribulação? Por quê? Qual seria o propósito? Eu sei qual é o propósito da grande tribulação. Qual é o propósito da grande tribulação? Alguém sabe? Se eu não souber, eu vou aqui dizer. Alguém tem ideia por que né, qual o propósito, qual a finalidade da grande tribulação? Bom, então eu falarei. Qual é o propósito, gente? Levar Israel, né, que é o judeu, ao arrependimento. Esse é um propósito. A grande tribulação é para isso. Levar o povo de Israel, povo judeu, que ainda, né, não chegou ao entendimento que Jesus é o Salvador. E qual é o outro? O juízo de Deus sobre a humanidade. Tá? Então, que finalidade a igreja passar? Eu, particularmente, não vejo, tá? Mas respeito quem vê alguma coisa além disso aí, tá bom? Então, quer falar alguma coisa, pastor Antônio? Então, gente, é isso, tá? Eu creio. Também vamos abrir Judas 14 também, gente. Judas só tem um capítulo, tá, gente? Por isso que eu falei Judas 14, tá? É muito interessante também essa parte aí de Judas, tá? Judas 14. Vamos abrir aí, por favor. Então, vou ler aqui. Quanto a estes, foi quem também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, ou seus santos anjos, né? Podemos dizer assim. Então, esse versículo aí leva-nos a entender que é o Senhor com quem? Com a igreja também, né, gente? Com a igreja junto aí, tá? Esse versículo me fez eu entender isso daí, tá? Então, eu dei para vocês aqui, em relação aos versículos que faltou um ainda. 1 Tessalonicenses 5:9. Faltou mais um versículo. Tem também Romanos, também, 5:9 também, tá, gente? Também tem a ver com o pré-tribulacionismo. Sim. Diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 5:9. Eu conhecia bem os outros versículos. Do livro de Romanos, eu confesso que, não que eu não tenha lido, mas eu não tinha, né, prestado atenção em relação à palavra ira aí. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, irmãos,
são muitos versículos que nos fazem entender com relação ao pré-tribulacionismo, tá? Muitos versículos que nos fazem chegar a um entendimento que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, voltando aqui para a nossa lição. Vamos para o nosso item 2. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Então, quem vai ser arrebatado? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que estão perseverando, aqueles que estão com a sua vida em santificação, né, que dão ouvidos à palavra do Senhor. Esses serão arrebatados. Os que estão vigiando, os que estão com a sua vida irrepreensíveis, que ninguém tem o que falar. Nessa palavrinha tão importante aí que tem sido tão pregada na nossa igreja, né, gente? Olha, só não ouve quem não quiser. Eu estava lá em casa pensando, né? Como a nossa igreja tem pregado, né? A palavra do Senhor em relação à vinda do Senhor, né? Só, irmãos, não ouve, só não pratica quem não quiser. Tá, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas conhecem até essas 3 visões aí que eu falei, mas tem gente, eu cheguei a esse entendimento aí, mas eu lendo, tá, gente? Lendo, pesquisando, ouvindo pessoas que também leem, pesquisam. Agora, o que eu vejo também na igreja, é que a igreja escuta as posições, mas ninguém confere. Ninguém assim, né? Estou até colocando e generalizando, até desculpe. Assim, muitos não conferem. Então, queridos, quando a gente falar alguma coisa aqui, vão conferir. Tudo bem que eu já até mostrei, né? Mostrei biblicamente. Mas chega em casa, leia, né? Leia sobre o Apocalipse, procure ler, estudar, entendeu? Não fica só no TikTok, não, esse treco aí, não, gente. Vamos ler, entendeu? Vamos, já que vocês gostam da internet, entra no Google, vai pesquisar. Entra aí no centro de pesquisa religiosa também, que é bom, entendeu? Tem muita coisa boa. Entra, procura colocar, entendeu, a internet nesse lado bom. Não de bobeira, né? Não estou dizendo que a gente não tem que brincar, que a gente tem que ser sério o tempo inteiro. Não é isso não, né? Tá? Eu sei que... Mas em relação às coisas de Deus, a gente tem que ter seriedade, sim. E tem que estar procurando ler, irmãos. Leia. Eu tenho lido, eu tenho pedido ao Senhor discernimento, porque, como eu falei no início, nós não temos 100% para dizer para vocês que será exatamente isso que vai acontecer. Humanamente falando, nós não temos esse posicionamento humano falando. Porém, eu cheguei ao meu entendimento, a um entendimento com relação à palavra de Deus, que acontecerá isso aí, tá? Humanamente falando assim, cremos, eu creio, eu, Eliane, creio, estou aguardando o arrebatamento do Senhor. Então, para isso, a gente tem que renunciar, a gente tem que ter uma vida de oração, porque a igreja tem que gostar de oração. Crente que não gosta de oração, não gosta de Bíblia, não gosta de EBD, desculpa, irmãos, precisa nascer de novo. Desculpa até eu falar dessa maneira. Entendeu? Então, a gente como crente, a gente como filho de Deus, como pessoas que dizemos que somos novas criaturas, se nós não passarmos isso para o mundo, se nós não vivermos isso, a palavra do Senhor, vivemos o que a gente fala, o que a gente prega, alguma coisa está errada. Tá? Então, queridos, vamos atentar, vamos ficar ligados, porque o Senhor está voltando. E Ele pode voltar a qualquer momento, gente. Tá? Então, se você acha que Ele vai voltar daqui a um tempo, aí é com você. Mas, de qualquer maneira, você tem que estar
Se preparando. Pode falar, Everton. Fala, meu filho. Fez até uma cara porque ela sabe que a posição é meio diferente, né? Só, alô, alô. Eu não concordo com nada que minha mãe me falou, tô brincando, mas concordo com algumas coisas e tenho ressalvas com relação a outras. Mas o que eu queria falar com vocês só a respeito, que tipo assim, essa teologia do pré-tribulacionismo, ela é relativamente nova na igreja. Ela veio muito com a popularização da Assembleia de Deus, que se popularizou 90, 100 anos atrás, mais ou menos. O que eu estou querendo dizer? Quer dizer então que ela está errada por isso? Não vou entrar nesse mérito aqui. A questão aqui é para os irmãos ficarem preparados, independentemente do que pode acontecer. Porque tem muita gente que acha que vai subir antes, mas quando a pessoa vê que de repente não subiu antes, caso ela esteja errada, aí pode ser um problema para ela. Ela pode achar que ficou, ela pode achar que não vai ser salvo, ela pode achar isso. O Nicodemos até brinca com isso, né? Ele fala, olha, eu acredito no pós-tribulacionismo. Nicodemos, para quem não sabe, é um pastor muito respeitado da presbiteriana. Ele fala, eu acredito no pós, mas eu acho que a minha visão é até um pouco confortável, porque se eu subir antes, glória a Deus. Agora, se eu subir depois, eu já espero isso mesmo. Agora, quem acredita que vai subir antes e não subir antes, pode ser um problema. Pode se tornar uma situação problemática, porque a pessoa, como foi falado, a pessoa pode achar que não vai, a pessoa pode achar que ela pode achar que não tem mais solução, não tem mais saída para ela. Então, basicamente, quando a gente ouve sobre o Apocalipse, quando a gente estuda a respeito disso, isso é para criar um temor maior dentro de nós, a fim de que a gente venha suportar tudo que for acontecer. Porque perseguição, a igreja sempre passou e até hoje passa, e muito. Alguns até interpretam, por exemplo, quando falam, que Deus vai nos livrar da ira. Como minha mãe falou ali agora. Sim, os pré-tribulacionistas, a minha mãe está até rindo ali, eles acham que essa ira está relacionada ao quê? À grande tribulação. E pode ser que esteja mesmo, de fato. Só que o que os pós-tribulacionistas afirmam com relação a isso? Que a ira, na verdade, ali é a manifestação plena do julgamento de Deus, que é o quê? Sim, aí é outra discussão. Eu não vou entrar nesse mérito agora não, senão vai dar ruim aqui. Senão a gente vai ficar o dia todo discutindo sobre isso aqui. Não, eu só estou querendo dizer para vocês o seguinte, para nós ficarmos atentos, para nós nos mantermos santos, e não condicionarmos essa nossa santidade a uma subida antes ou depois. É basicamente isso. Porque tem muita gente que acha que, se ficar já era, vai para o inferno, é isso, é aquilo, blá, blá, blá. Não, você tem que fazer a tua parte. Até mesmo porque você pode morrer antes de Jesus voltar. Tem essa questão. E aí Jesus voltou para você. Tem essa questão. Jesus voltou única e exclusivamente para você naquele momento. Mas, assim, não, basicamente, resumindo agora eu vou acabar mesmo. Não condicione a santidade de vocês a ir ou não ir antes, a fazer ou não fazer. O relacionamento que nós temos com Deus, ele precisa estar independentemente, ele precisa estar à parte do que a gente acredita como doutrina ou não acredita como doutrina. Muito bom. É muito bom o posicionamento do Everton, gente. Isso aí é certo, a gente não pode condicionar mesmo. E deixa eu falar um negocinho aqui, né, com relação aí ao meu filho. Olha só, ele é diferente de mim, né? Ele já entendeu que ele é pós, né? Amém, glória a Deus. Porém, ele comprou um livro para mim do pré. Olha que lindo, gente. Ainda vai chegar, tá? Não chegou, não. A minha lição foi primeiro do que o livro. Amém. Pode falar. Olha. Estou orando para todos irem, minha irmã. Estou orando para todo mundo ir, gente. Mas, gente, muito interessante isso que o Everton falou mesmo, tá? Não temos... como eu falei para vocês, sou pré, porém, sou pré, mas não condicionado realmente nisso daí, gente. É como eu acabei de falar anteriormente.
não fico me segurando, né, no meu posicionamento. Eu me seguro aqui, irmãos, ó, na palavra. A palavra é que tem que nos firmar. A gente é que tem que ficar aqui, ó. Entendeu? Independente de pré, mid ou pós, é o que eu comentei no início. Temos que estar o quê? Vigilantes, nos preparando. Dependendo de alguma coisa. Eu, na minha opinião, assim, quisera eu, até antes, gente, subir antes. Amém, glória a Deus, estou aqui. É isso que Deus quer da gente, que a gente tenha uma posição, uma definição como crente. Agora, às vezes, a gente chega aí para o crente aí, não sei se eu sou, não sei nem o que eu sou, gente. Me desculpe, mas vai orar, crente, vai se converter. Porque não tem como, gente. A gente tem que saber o que a gente é. Concordam, irmãos? Entendeu? Nós temos que estar em Cristo. Se eu vou antes, depois ou no meio, não sei, mas eu, né? Pelo meu entendimento, é o pré. Porém, eu estarei com Cristo, independente de alguma coisa. E Jesus pode voltar, como ele falou mesmo, independente de qualquer um de nós, gente. A gente pode dormir e amanhã a gente não acordar. E aí, você vai se preparar depois? Já era. Então, se prepara agora. Tá? Leia a Bíblia agora, come a palavra, vive a palavra. Vive uma vida de santidade. Seja sal, seja luz. Aleluia? Então, vamos lá. 2. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Então, o que ele diz, o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó? A ignorância acerca dos mortos. Ao fazermos uma leitura atenta das primeiras epístolas aos Tessalonicenses e Coríntios, vemos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Erroneamente acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Olha aí, ó. Atualmente, muitos também têm dúvidas quando o assunto é acerca dos que já dormem. Dormem aqui, gente, é os que já morreram. Porém, a palavra de Deus assegura-nos que os mortos hão de ressuscitar. Está lá, nós já lemos isso, 1 Tessalonicenses 4,14. Lemos no início aí. Em outra ocasião, tratando desse mesmo assunto, Paulo ainda afirma, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Agora, gente, tá? Abre lá, 1 Coríntios 15, tá? 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Coloca aqui para mim, Ju, por favor. Primeira carta aos Coríntios 15, do 20 ao 23. Olha o que diz lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, como eu tinha falado, né? São duas fases a vinda de Jesus. Eu falei da primeira, que vem em secreto para nós cristãos, né? Nós salvos. Dei aí as passagens em relação ao pré. E a segunda fase dele, quando ele pisará lá no monte, lá, né? Zacarias 14, versículo 4. Por favor. Por favor, tá, Ju? Coloca aí para mim. Zacarias 14, versículo 4. O que diz aí? Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Coloca o 5 também. E fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim,
como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Então, irmãos, eu entendo que Jesus, isso aí vai ser a segunda fase, né, da vinda dele, quando ele pisará. Isso acontecerá no final da grande tribulação, finalzinho. E os santos estarão com ele. Tá, queridos? Então, não tenho muito mais o que dizer em relação a isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde nós estávamos aqui. Vamos para o 2, né? Então, aí o apóstolo Paulo aqui no número 1, na ignorância acerca dos mortos, está chamando a atenção da igreja, porque a igreja estava preocupada com os que já morreram. Então, como será? Primeiro, os que já morreram, estão em Cristo, vão se encontrar com Cristo nos ares primeiro. E em seguida, isso tudo aí, irmãos, não tem como a gente medir nada humanamente falando. Isso tudo aí é, muito rápido. Os que já morreram virão, todos os nossos irmãos em Cristo que morreram, todos. E os que estiverem vivos estarão com ele, subirão também em seguida com ele. Tá? Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, das duas igrejas, Tessalônica e Coríntios. Porque os irmãos estavam sendo ignorantes. Ignorante aqui, irmãos, é não ter conhecimento de algo. Não vamos confundir, tem gente aí que chama outro de ignorante, achando que o outro é bruto. Ignorante não é bruto, tá, gente? Ignorante é quem não tem conhecimento de alguma coisa, tá? Então, quando você falar para a pessoa, seja ignorante, não é falando mal da pessoa, está só dizendo, não seja sem conhecimento, tá? Não quer falar a palavra ignorante? Fala, então, essa que é mais bonita. Então, gente, vamos entender, tá? Em relação aqui, os que morreram irão primeiro e logo os que estiverem vivos irão seguido. Número 2, a primeira e a segunda ressurreição. É a ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta de Jesus. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi quem? Jesus. Ninguém reviveu vencendo a morte física, definitivamente ou para sempre, antes dele. Cristo é a primícia dos que dormem, conforme, né, o apóstolo Paulo falou. Contudo, na primeira ressurreição, também farão parte, né, as duas testemunhas, né, o grupo dos mártires, daqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação, e a segunda ressurreição será os ímpios. Então, na realidade, duas ressurreições, dos salvos e dos que não são salvos, tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não vou para o 3, hein? Tá dando aí para entender direitinho? A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados, conforme lemos lá em Tessalonicenses, 1ª carta 4:17. A transformação dos vivos é um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, o que é mal, o que é cheio de, assim, nós, na carne humana, né, que está com corrupção, com algo errado. O que vai acontecer quando Jesus, né, quando nós iremos encontrar com Jesus? Nosso corpo não será esse, irmãos. Uma vez me fizeram uma pergunta que eu achei interessante, né? Parece coisa, mas não é não, né? A gente também tem que perguntar, o aluno tem o direito de perguntar o que ele quiser, e não tem nada bobo e nada inteligente. É tudo, pode perguntar o que quiser. Eu acho até muito válido. A pessoa perguntou, poxa, a pessoa está sem perna, ou está sem um olho, vai subir assim? Gente, não vai subir assim, né, gente? Vai ser transformado, entendeu? Mas a gente entende, pode perguntar, entendeu? Então, será transformado, gente. Não vai ficar cego, não vai ficar
paralítico, não tem isso não. Quem está careca não vai ficar preocupado, entendeu? Não tem esse problema. Tá? Então, queridos, vai ser outro corpo. Pode falar. Os que dormem? Ué, ressuscitarão primeiro. Não tem sono da alma, não. Não. Pode falar, pastor Antônio. Pode falar aí sobre isso aí um pouquinho. Louvando e glorificando o nome do Senhor. Foi a visão que João teve. É por causa da passagem do rico e Lázaro, do seio de Abraão. Então, muita gente acha que quando morre vai ficar dormindo. Ninguém está dormindo. Quem subiu com o Senhor está acordado nos céus. Apocalipse fala bem claro isso aí, que quando o João tem a visão, aí o João ele vê todos eles, né, no altar, aos pés do Senhor, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então não tem ninguém dormindo lá não, meu irmão. Dormir é aqui. Porque o sono é para o descanso do corpo, não é para o descanso do espírito nem da alma. Aleluia, gente. Cuidado aí, dormir só na terra e cuidado também, não dorme muito não. Vamos. Não tem. Sim. Sim, gente. Então, o nosso corpo se tornará espiritual, gente. E glorificado. Por quê, irmãos? A carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, a gente não pode ir com essa matéria aqui, não, gente. Com essa matéria, não dá nem para chegar, entendeu? Nem na porta do céu. Pode falar. Parecido? Acredito que sim. A Nete fez até uma pergunta interessante. Se vai ser todo mundo parecido. Como? Irmãos, eu creio que sim. Uma boa pergunta. Eu creio que sim. É por isso que eu digo para vocês, viu, irmãos? Tem coisa. Olha só. Isso aí é o posicionamento da Bárbara, tá, irmãos? Vamos. Somos livres, respeitamos todas as opiniões. Pode falar, irmã. Não tem ninguém feio na terra. Para começar. Não tem ninguém feio na terra. Todo mundo na terra é lindo. Entendeu? Glória a Deus. Quer falar, pastor? Espera aí, pastor Aníbal vai falar. Pode falar. Amém. Ontem eu recebi uma notícia, 10 para 10. Irmãos, eu até recebi ontem, falaram comigo ontem, o seguinte, nós vamos subir, nós vamos ter um corpo glorificado. Só que nós não vamos subir feio igual a você. A minha sogra que falou isso ontem para mim. Nós não vamos subir feio igual a você. Eu falei, é muito bonito. Pastor, não tem ninguém feio, pastor. Ai, meu Deus do céu. É um momento de descontração, irmãos. Olha, gente. Glória a Deus, que Deus nos ama e como nós somos. E nós devemos amar todos nossos irmãos como são. Não há ninguém feio. Não há, irmãos. Eu digo isso. Não há ninguém feio. Às vezes eu falei isso, acho que o Everton estava junto com a irmã, ele falou, mãe, você não está olhando bem, não. Eu falei, não, meu filho, não faça isso. Só Jesus. Ele era pequenininho, adolescente, gente. Adolescente. Então, pode falar, Mônica. Fala, amada.
cada um com sua beleza diferente. Sim, Mônica, concordo. Concordo. Cada um com a sua beleza, tá certo. Certo. Bom, irmãos, mas independente se vai ter o olho azul ou não, independente de qualquer coisa, né? Se vamos ser parecidos ou não, eu acredito até que vamos ser parecidos sim. Eu acredito. Porém, independente disso, que isso aí nós não podemos falar aqui com certeza, nós estaremos com Jesus, com Ele, juntinho com Ele. Então, independente de qualquer coisa, estaremos com o Senhor, né? E somos lindos, eu vejo dessa maneira. 3, antes do arrebatamento e depois dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês antes de eu entrar nisso daqui. Quando ocorrerá o arrebatamento, gente? Alguém pode me informar? Não, não. Não, isso aí é em relação ao evangelismo, isso aí é em relação à volta de Cristo, não em relação ao arrebatamento. Quando ocorrerá, queridos? Ninguém tem essa resposta. Não sabemos. Se Deus revelar aí para alguém, aí vocês me falam, tá, gente? Porque não sabemos. Não sabemos disso. Não tem como, tá? Não tem como. Entendeu? Agora, o que a Bárbara falou é verdade, sim. Na vinda para nós, isso quem fala é Pedro. Para nós apressarmos a vinda de Cristo, o que a gente tem que fazer? Evangelizar, tá, Bárbara? Aí sim, aí tem que estar evangelizando, falando de Jesus, né, para o outro, tá? Aí a gente vai o quê? Apressar. Isso diz lá em Pedro, gente. Por isso que é bom a gente conhecer a palavra, tá? Então, tá certo. Agora, quando ocorrerá o arrebatamento, até agora eu não ouvi sobre isso não, tá, gente? E se a gente ouvir, a gente tem que ficar atento, porque Deus pode até revelar para alguém, tá? Mas vamos lá. Antes do arrebatamento e depois dele. Antes, até falei sobre isso, é preciso vigilância. Como já é do seu conhecimento, todo crente deve estar preparado a cada dia, a cada instante, para o arrebatamento. Ao deitar, ao levantar, o crente precisa estar preparado espiritualmente. Pois quando a trombeta de Deus tocar, anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo. Um segundo sequer para alguém se preparar. Os pais não poderão avisar os filhos. Os esposos não poderão avisar as esposas e vice-versa. Já avisei lá em casa. Todos esses alertas devem ser dados. Todos os alertas. Não, eu sou um atalaia, né? Só Jesus. Não haverá mais tempo, gente. Os esposos não poderão avisar as esposas e vice-versa. Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje, porque no arrebatamento, os eventos finais serão de uma rapidez, surpreendente, no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Põe aí na telinha, por favor, Ju. 1 carta aos Coríntios 15, 52. O que diz ali? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, amados, fiquem ligados, né? Porque no abrir e fechar, né? Fechar de olhos, coisa muito rápida. Depois, o item 2 aí, viveremos felizes para sempre. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, voltará para buscar a sua amada igreja. A igreja, a noiva do Cordeiro, há de se encontrar com seu noivo nas nuvens e serão felizes por toda a eternidade, desde o seu início
A igreja tem sofrido todo tipo de perseguição, infortúnio, mas em todos os embates ela saiu vitoriosa, porque Jesus, o noivo, afirmou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. Atualmente a igreja e os crentes são perseguidos em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrá-lo nas nuvens. João viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Então, amados, Jesus está voltando e é necessário a gente estar atento, a gente querer a volta dele. Vamos querer, né, irmãos? Porque tem gente aí que plantou a cadeira na terra que não quer tirar de jeito nenhum. Então, cuidado, gente. Cuidado, porque a nossa cidade não é essa. E eu quero que abra lá em 2ª carta de Pedro 2, é mais um versículo. Gente, é muito interessante. Eu fui estudar uns versículos e teve outros maravilhosos. Vamos lá, gente. 2ª carta de Pedro 2. Espera aí, Juliana, que me deu uma perdida aqui. Achei. Do 5 ao 9. 1ª carta de Pedro 2, do 5 ao 9. Sim. Desculpa, gente. Segunda, desculpa. 2ª carta. Tem que anotar, né? Que não somos computadores, então a gente anota. Diz assim, ó. Isso, é do 5 ao 9. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Não, só é até aí, tá? Então, o que Pedro aí, ele nos leva aí também a Noé e a Ló, né? E Jesus falou, né, que a vinda dele seria como nos dias de Noé, né? Todo mundo estava casando, dando esse casamento, tendo a vida aparentemente bem, né? Fazendo tudo que tem que fazer. Gente, não está parecido? Eu acho parecido, né? Parecido aí a coisa, né? Entendeu? Todo mundo fazendo o que quer, tal. E o que aconteceu? Naquela época não chovia, gente. Então, quando Noé falou, né, para as pessoas que ele estava construindo uma arca que Deus mandou e que ia haver o dilúvio, muita gente riu. Muita gente deve ter rido. É a mesma coisa a gente falar hoje que Jesus está voltando. Aí tem gente que até falou para mim: nossa, irmã, mas está voltando há tanto tempo. Falei: então tá, irmã, então fica aí despercebida, filha. Sim, gente. Aí o que eu quero falar em relação a essa parte aí de Noé? Que no meu entendimento, né, entendimento do Deus livrou Noé do dilúvio ali, dele estar ali, né? Dele estar junto com o pessoal naquela destruição, né? Eu vejo a gente ali, a igreja, entendeu? Assim, tá? Sendo livre daquela destruição a qual foi, né, o povo ali que não estava na arca, tá? E o que aconteceu também com Ló? Né? Aquelas Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló foi salvo, ele e a família. Somente a mulher dele, que foi olhar para trás, que estava com saudade do mundo, né? Ficou. Então, irmãos, cuidado, hein? Ó, Deus está avisando.
Então, não vamos querer nos apegarmos aqui, vivermos achando que a nossa vida é aqui, que a nossa vida não é aqui. A nossa cidade não é essa cidade, irmãos. Não é. Nossa cidade é celestial. E Jesus, ele está voltando. Ele quer a igreja dele santa, imaculada, irrepreensível. Tá? Imaculada, sem mácula. Então, vamos, irmãos, estar nos preparando. Vamos estar aí santificando a nossa vida, para que quando o Senhor voltar, encontre uma igreja preparada. Preparada. Ninguém se prepara, gente, num dia. Alguém se prepara num dia, gente? Quando alguém vai casar, não tem que se preparar, gente? Quando alguém vai começar uma dieta, não há uma preparação? Quando alguém vai começar uma faculdade, vai se preparar, vai ter um longo caminho, vai ter coisas, eu falo, porque eu já fiz também, então eu sei. Então, o que acontece? A gente, quando chega no final, a gente pensa que a gente até nem vai conseguir. A gente pensa que não vai conseguir. Mas a gente prossegue. A gente consegue. A gente dorme 1h da manhã, a gente põe uma comida para o marido lá, a mesma comida 3 dias, 4 dias, mas amém. Aí quando alguém reclama, não reclama não, filho, dá glória. Fala, irmão. Fala, pastor. O livro de Esther, porque quando aquelas mulheres, né, que estavam sendo preparadas ali para o rei, aquelas meninas, elas passavam por uma preparação para cada uma ir se deitar com ele, né? Aquelas virgens. E eles faziam, o eunuco preparava ali um banho para, quando elas tomassem aquele banho de ervas finas, perfumadas, elas tomavam aquele banho, bem antes, os poros abriam e aquele perfume entranhava no corpo, né? Não é que a gente hoje bota um perfume aqui e sai, não. Elas tomavam um banho ali especial para que os poros abrissem e aquele perfume, aquele cheiro entranhasse. E quando elas se apresentavam ao rei, chegavam para passar a noite com o rei, aquele perfume exalava. Elas estavam perfumadas já, né? Quer dizer, havia já uma preparação para chegar, uns 6 meses, para chegar até a presença do rei. Então, eu sei que o que eu estou falando aqui, isso aí, o que é carnal, mas o que eu vou jogar agora para o espiritual, para chegarmos até o rei, nós temos que nos preparar. Ele não é o rei, ele não é o noivo, nós não somos a noiva, então, para se apresentar não é de qualquer jeito. Glória a Deus. É isso mesmo, amados. Temos que estar nos preparando em cada momento, gente. E eu quero que abra em Amós 4:12. O que diz lá a palavra do Senhor? Aliás, Amós, se vocês lerem o livro de Amós, ele fala assim, né? Não sei se é no 4, no capítulo 4, capítulo 5, ele diz: para que vocês querem, almejam o dia do Senhor? Ele fala, né, que vai ser um dia terrível. Então, amados, vamos estar aí, né? Amós 4:12. Vamos estar aí nos preparando, né? O que diz aí Amós 4:12 para a gente? Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, amados, desde o Antigo Testamento, as pessoas já havia uma busca, uma preparação. O sacerdote fazia todo aquela ornamentação toda, né? Ali as pessoas procuravam, né, através dos holocaustos, se purificarem para terem uma vida, né, em santidade. Aí Jesus veio, né, foi o Cordeiro, né, que se entregou em prol das nossas vidas. E hoje, o que Ele quer da gente desde que Ele veio? Ele quer que a gente tenha o coração voltado para Ele. E se eu estou com o meu coração voltado para o mundo, voltado para a terra, não tem como eu me dividir, amados. Não tem divisão. Ou você é ou você não é. Não tem meio, gente. Não tem meio.
Quem está no meio, procura sair, gente, porque não tem meio. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou as pessoas vão te ver, você tendo um foco em Cristo, ou as pessoas vão te ver de outra maneira, que o teu foco não é Cristo. Então, pense, se prepare, né? Esteja atento, esteja ligado com o Senhor, né? Independente de como, se iremos antes, depois, ou antes, ou no meio, Jesus voltará. E Ele vai vir buscar a igreja, que somos nós. E só vai subir, amados, quem realmente tem uma vida com o Senhor. Não vamos nos enganar, gente. Não vamos, tá? A nossa igreja tem pregados, os professores ali, os professores maravilhosos têm falado sobre isso. Eu quero até parabenizar todos os nossos professores, porque Deus tem, assim, colocado um EBD, eu falo de excelência. Eu falo para vocês de excelência, porque já sou professora há muito tempo, né? E eu até dou esse meu pequeno testemunho, né? Que quando eu era de uma outra igreja, eu fiquei muitos anos sendo professora sozinha, porque não tinha aluno. Então, eu não podia faltar, não é que eu vou faltar, tá, gente? Estou dizendo assim, se for uma necessidade. Então, só era eu, não sei se a Mônica lembra disso lá no Pastor Manuel, né? Então, só era eu na EBD, né? E não podia nem pensar em faltar alguma coisa ali no discipulado, ali na escola bíblica dominical. Então, quando eu saí, antes de eu sair, eu já fiz uma oração a Deus. Olha como é que é importante a gente orar. Falei, Senhor, o Senhor me dá uma igreja que tenha muitos professores na EBD. Eu não quero ser mais professora sozinha, Senhor. Falei para o Senhor. Gente, pode parecer esquisito, irmãos, mas foi a minha oração. Eu não estou dizendo que eu deixaria meu cargo de professora. Eu não falei isso. Só que eu pedi a Deus que eu queria professores, e Deus me deu muitos professores. Como eu sou feliz. Não é, gente, não é que eu deixe, não. Se eu tiver que evangelizar meu vizinho, poxa, Simone e Henrique estão aí, gente, são meus vizinhos. Eu vou discipular sozinha, gente, eu não tenho esse problema. Só que ali, não é, na igreja, quando você tem um cargo, você está ali, entendeu? É um pouco diferente. Então, não é só você, é a igreja, é a igreja. Agora, você tem que discipular, tem que evangelizar o seu vizinho, sim, seu amigo, onde você estiver. Aí não precisa do outro irmão. Porém, na igreja aqui, num cargo aqui, é necessário, gente. Então, Deus me deu. E cada dia tem mais professores maravilhosos. Então, aleluia por isso. Deus ouviu minha oração. Tá? Então, irmãos, ore, busque. Vamos para a nossa conclusão aqui. Creia que Deus está às portas e que, independente de qualquer coisa, você precisa estar preparado. E ninguém se prepara de um dia para o outro. Vamos lá para a nossa conclusão. No grande evento, arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dá-se a reunião de todos os filhos de Deus que nele creem, desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança, procure purificar-se a cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais nesse mundo tenebroso. Glória a Deus, pois estamos aguardando a vinda do nosso Rei. Amém, igreja? Estamos aguardando aí a vinda do Rei Jesus. Estamos aguardando a vinda do Rei, tá, irmãos? E eu estarei orando, terminando, né? Pelo meu relógio, já terminei até um pouquinho antes. Mas pelo ali, estou terminando praticamente no horário, tá? Ali está adiantado uns 3 minutinhos. Então, vamos orar, né? Pedindo ao Senhor para que nós venhamos a cada momento, irmãos, nos prepararmos para a vinda do Senhor. Que Ele falou lá em João 14, que Ele foi preparar lugar para nós. E o lugar já está preparado, irmãos.
É a Nova Jerusalém. Já está preparado o teu lugar. É só você tomar posse. Amém, amados? Então vamos orar. Eu vou pedir a pastora Wanda para orar para o término aqui, né, a nossa EBD. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Sejam firmes, sejam constantes, né? Não espere, assim, por exemplo, de outro, irmãos. Vamos, tá caminhando junto com o outro. Tá? Porque tem gente, eu estou olhando a vida do irmão. Irmão, vai orar pelo irmão, não olha a vida dos outros, não. Ora pela vida do outro. Né? E se una para falar do Senhor. Se una para estar aí junto com Deus. Tá? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada professor, que Deus use cada um de vocês para apressar essa vinda do Senhor. E que você seja sal e luz onde você estiver. Amém, amados? Bom dia, igreja, paz. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, fechamos nossos olhos. Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai, por toda a oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo levantar, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te glorificamos, ó Deus, por essa porta aberta, porque o Teu Espírito trouxe cada um aqui. E nós, Senhor, com visão espiritual, cremos que alcançará toda igreja, porque o conhecimento da palavra do Senhor nos mantém firme. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida da missionária. Muito obrigada, Deus querido, pelos professores, por esses estudos, porque, Deus querido, o povo aqui tem valorizado, Senhor, a Tua palavra. E nós te glorificamos, ó Pai, porque aqui se levantará, Senhor, pessoas, Senhor, dispostas, Senhor, para guerrear da Tua palavra lá fora. Reveste cada um, Senhor, com a sua armadura de Deus. Reveste, Senhor, cada um com o escudo da fé. Reveste, Senhor, com a espada, Senhor, que é a palavra. Mas sabemos, ó Pai, que cada um aqui hoje tomou a decisão de estar aqui. E o Senhor se alegra muito. Senhor, leva cada um em segurança quando tudo terminar. Abençoa cada um que aqui está. Que eles possam ter a certeza que eles não estão saindo daqui da mesma forma que entraram. Estão saindo daqui, Senhor, com o conhecimento da Tua palavra. Guarda cada irmão, Senhor. Coloca seus anjos acampados ao redor da nossa igreja. E aquele que passar, Senhor, ali na calçada, será tocado pelo Teu Espírito, Senhor, porque aqui tem jorrado um manancial de água viva. Nós temos nos alegrado, Senhor, de estar aqui junto um com o outro. E eu te glorifico nessa manhã, Senhor, porque Tu és digno de toda honra. E eu te glorifico, ó Deus, porque Tu enviaste o Seu único Filho por amor a toda a humanidade, para, Senhor, nos instruir. Obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti nessa manhã. Espírito Santo, Tu tens liberdade no meio de nós. Fala no meio da congregação, como já falou na palavra, e continua falando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Amém, amém, amado?